Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, para o CDS, como ficou provado nas nossas intervenções, era possível fazer melhor. Poderíamos ter aqui um orçamento que apostasse mais nas pessoas e menos nas grandes obras. O que significa que, tal como o CDS o afirmou durante este debate, as prioridades continuam invertidas. Pelo segundo ano consecutivo, o Governo Regional prefere manter os investimentos nas grandes obras públicas e menos nas pessoas. Prefere dar àqueles lobbies, dos chamados lobbies do botão, as grandes obras para poderem continuar a investir nesta região e não optar pelas opções que o CDS apresentou aqui no debate e apresentará em sede de comissão, nomeadamente a redução do IVA, a redução do IRC, a redução do IRS faseado em 5% nos 3 primeiros escalões, porque, ao contrário do que o senhor secretário aqui afirmou, senhor secretário, uma família com rendimentos de 20 mil euros ano não é uma família rica. Uma família com 30 mil euros ano não é uma família rica. Ao contrário daquilo que o senhor secretário aqui afirmou, que o CDS defendia as famílias endinheiradas. O CDS defende os madeirenses. Os madeirenses têm rendimentos e têm rendimentos que são justos em função do seu trabalho. O CDS não pode permitir é que o senhor secretário diga que há madeirenses que são ricos e madeirenses que são pobres. E o Governo Regional, nas propostas que aqui apresenta, disse que não iria devolver direitos àquelas famílias que são ricas. Ora, senhor secretário regional, ficou aqui provado que famílias com 20 mil euros, que têm rendimentos de 20 mil euros anuais, não são famílias ricas, são famílias remediadas. E não poderemos aceitar que este Governo continue a dar àqueles que menos precisam, estes sim, os grandes investidores, os grandes lobbies desta região que durante 40 anos nos deixaram na situação financeira em que estamos, ao contrário de investirem nas pessoas. E nós temos exemplos claros daquilo que afirmamos. E na especialidade iremos calculizar melhor aquilo que aqui afirmamos, Sr. Secretário Regional. E, aliás, para o Sr. Secretário Regional Sérgio Marques, temos agendamento para o próximo dia, que é amanhã. Senhores Presidente, senhores secretários, senhoras e senhores secretários regionais, senhoras e senhores deputados, o CDS apresentou propostas execuíveis. Aliás, avaliou as propostas que irá apresentar na especialidade e teve o cuidado, em algumas delas, perguntar ao Sr. Secretário Regional se eram plausíveis. A resposta do Sr. Secretário Regional foi óbvia e disse-o claramente. As propostas que o CDS apresentará em especialidade em sede de IRS e no IVA são propostas que rondam os 19 milhões de euros. 19 milhões de euros, Sr. Secretário Regional. 8,7 para o IVA significa que os madeirenses teriam, através dessa redução do IVA, teriam custos inferiores nos seus produtos na região e o Sr. Secretário Regional calculou, e bem, foi essa a conta que nós fizemos, em 8,7 milhões de euros a redução do IVA na proposta que iremos apresentar. E também, em sede de IRS, o CDS apresentou uma proposta mais abrangente daquela que o Sr. Secretário apresentou neste Governo. É uma proposta perfeitamente execuível que apenas exclui, estes sim, apenas exclui a proposta do CDS os rendimentos superiores a 40 mil euros, Sr. Secretário-Geral. A proposta do CDS enquadra todas as famílias que têm rendimentos até 40 mil euros. E o Sr. Secretário vem-nos dizer que as famílias que têm rendimentos até 40 mil euros são famílias ricas. Diga aos madeirenses que nos estão a ouvir se os rendimentos até 40 mil euros são pessoas que têm dinheiro e que são ricas neste país. Sr. Secretário, esse discurso faz-nos lembrar o Partido Comunista. É o Partido Comunista que separa ricos e pobres. É o Partido Comunista que diz, no Orçamento de Estado, que as famílias que têm rendimentos na ordem dos 40 mil euros são ricas. E o Sr. Secretário Regional afirmou nesta Casa precisamente o mesmo. Jamais poderia o CDS
entender que o senhor secretário regional de um governo no PSD tivesse um discurso tão próximo ao Partido Comunista nesta matéria. Nós não podemos entender como é que uma família, resultado do seu trabalho, labuta durante um ano, que tenha um rendimento na ordem dos 20 a 30 mil euros, até 40 mil euros, seja uma família rica. Os madeirenses certamente que irão dizer ao senhor secretário regional aquilo que o CDS aqui também está a dizer. O CDS quer apresentar de uma forma plausível, de uma forma execuível, de uma forma justa, que se possa reduzir a taxa de IRS em 5% nos 3 primeiros escalões, até 40 mil euros, Sr. Secretário Regional. Famílias remediadas, famílias médias, não são famílias ricas, É o rendimento do casal, é o rendimento da família, não é o rendimento de uma pessoa. 40 mil euros são rendimentos na ordem dos 1000 e poucos euros cada um dos membros do agregado familiar. Não são famílias ricas, Sr. Secretário Regional, e o CDS não arredará a pé desta justiça que nós consideramos que é uma justiça que o Sr. Secretário Regional, se não considerar uma justiça devolver a estas famílias estas verbas no IRS, isso sim é uma injustiça aquilo que irão fazer. E em sede do IRC, e repetimos-lo, em sede de IRC, porque há alguns que aqui têm ouvido escuro, em sede de IRC, nós não arredaremos pé de uma redução do IRC para as famílias, para as empresas, para as famílias das empresas que vão investir no Norte, das empresas e das famílias dessas empresas do Porto Santo, não abdicaremos de uma redução do IRC, porque o que está aqui em causa, esse sim é que é um direito que as pessoas têm em poder ter os seus rendimentos em concelhos que não têm a facilidade que têm os concelhos do Sul. E, neste sentido, o CDS considera perfeitamente justa a proposta em sede de IRC. E que dizer do IVA, Sr. Secretário Regional? Já o afirmei, o IVA faz com que os produtos na região sejam mais baixos, faz com que madeirenses do público e do privado vão ao supermercado e comprem os produtos ao mesmo preço. Aqui não há madeirenses do público nem madeirenses do privado. São madeirenses homos. São unos, são os mesmos madeirenses que sofrem insularidade nesta terra. E nós não podemos compreender como é que se dividem os madeirenses entre aqueles que são da função pública e os madeirenses que não são da função pública. O CDS quer que todos os madeirenses possam receber por via fiscal, não são as empresas, por via fiscal, que possam receber este diferencial do subsídio de insularidade. Essa sim seria uma medida justa. Iremos apresentá-la amanhã em sede de comissão. Amanhã, na especialidade, vamos apresentar a proposta. Essa sim será uma medida justa e o CDS não abdicará desta justiça apresentando estas propostas.